Olá a todos e todas, essa é a primeira edição do programa Carta Aberta. Meu nome é Breno Tardelli e eu estarei com você aqui nesse programa de entrevistas, passando pela história e pelo debate público proposto por nossas convidadas e convidados que têm aí, enfim, sacudido o cenário no país. E aqui então, conosco, nesse programa de estreia, temos ninguém mais, ninguém menos do que Adilson José Moreira, mais conhecido como Adilson Moreira, ele que é tudo, né? Ele é graduado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Direito pela mesma universidade, mestre em Psicologia por esta universidade também, doutor no ciclo completo por Harvard e autor de inúmeras obras. Então, aqui eu poderia destacar Racismo Recreativo, da coleção Feminismos Plurais, coordenada pela filósofa Djamila Ribeiro, Pensando como um Negro, Ensaio de Hermenêutica Jurídica, que é uma obra absolutamente revolucionária no debate das ciências jurídicas. Eu acredito que não existam poucos programas de pós-graduação que não vão colocar em direito, que não vão colocar essa obra como bibliografia obrigatória. E aqui, esta belezura, né, que está em minhas mãos, o Tratado de Direito Antidiscriminatório, pela editora Contra Correntes, a mais nova obra do Adilson, e uma obra que já nasceu um cânone do estudo do direito antidiscriminatório no país, que, embora não seja ainda das grades curriculares da graduação no Brasil, porque no exterior é, Adilson Moreira vem aí com a sua nau abrindo caminhos para colocar esse curso por toda a história, num debate super importante a ser promovido por professores, professoras e acadêmicos das mais variadas áreas do conhecimento. Meu querido Adilson, muito bom dia para nós aqui, para o telespectador. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui, meu querido. Um grande prazer. Olha, alguns poderiam até dizer que isso é uma conversa de compadres, porque o Adilson, além de ser um brilhante intelectual, é um queridíssimo amigo, um irmão de muitas batalhas. Mas a intenção aqui desse programa, gente, é exatamente passar pela história de pessoas que estão aí fazendo a história hoje, entender o debate que elas estão propondo. São pessoas da mais alta importância no debate contemporâneo e pessoas que não começaram ontem, né, meu querido Adilson? Eu queria aqui passar, Adilson, você é um mineiro, né? Mineiro de Belo Horizonte. Poderia falar um pouquinho sobre como foi sua infância, como foi sua adolescência? Em primeiro lugar, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando com você, debatendo meu trabalho. Eu sou de Minas Gerais, meu pai se chamava Alcides Cipriano Moreira, minha mãe Efigênia Clara de Souza Moreira, minha mãe era da região de Ouro Preto, meu pai da região de João Monlevade, duas pessoas que tiveram acesso apenas à educação primária, na verdade nem chegaram a completar a educação primária, mas sempre tiveram um comprometimento muito grande com a educação dos filhos, com a formação moral dos filhos, etc. Então, nós somos 10 filhos, e todos 10 com formação superior, e eu tenho, desde a minha adolescência, engajado com a luta por movimentos sociais, notoriamente com o movimento negro. Fui para a Faculdade de Direito com o objetivo de atuar como um agente de transformação social. Encontrei uma série de dificuldades, fundamentalmente a ausência de parâmetros para reflexão e para atuação prática, para a promoção da igualdade material. Esse foi um dos principais motivos pelos quais eu tenho escrito várias obras, principalmente essa. Bom, a gente vai chegar até lá. Eu perguntei, porque nessa obra aqui, meus queridos, minhas queridas, quem abrir esse documento maravilhoso encontrará a foto de Dona Ifigênia logo
na contracapa. E por que você entendeu que era importante estampar a foto da sua mãe nessa obra tão importante para você? Porque esta obra foi amplamente baseada na experiência de exclusão social que minha mãe, enquanto mulher negra, passou, mulher negra pobre, passou ao longo de toda a vida. Então, durante os momentos nos quais eu estava escrevendo a obra, eu, obviamente, me mirava em decisões judiciais, em casos e tal, mas eu também pensava na experiência da minha mãe, não é? Da experiência da minha mãe, da luta diária que ela teve durante toda a vida de casada para dar condições mínimas para os filhos. Muitas pessoas, né, escrevem obras jurídicas partindo de decisões judiciais ou de discussões complexas sobre questões filosóficas, políticas. Essa obra foi escrita em grande parte em função da minha experiência como membro de grupos minoritários e também da experiência como minha mãe. E a minha mãe foi, obviamente, né, nós devemos absolutamente tudo a ela. Ela faleceu no ano passado, eu sempre tive o interesse de poder entregar essa obra, que é a obra da minha vida, para ela. Então, eu fiz questão de colocar uma foto dela, mesmo porque para que os brasileiros, para que as pessoas que leem o livro, saibam, né, possam ver o rosto de uma dessas centenas de mulheres negras, de mulheres pobres, de mulheres periféricas, que estão lutando cotidianamente para a melhoria das condições de vida dos seus filhos. Muito tocante. Queria aqui dizer o quanto me emocionou abrir e me deparar com um retrato da Dona Ifigênia. E eu imagino que quando você, meu caro Adilson, decidiu ir a Harvard fazer o ciclo completo do doutorado, isso é, né, 5 anos, né, de doutorado, para todas as pessoas que se inspiram na sua produção, para todas as pessoas que o veem hoje como um grande intelectual, como é que foi esse processo de você decidir ir para Harvard? Como foi a aceitação da família e ainda como foi estar em Harvard durante 5 anos? Primeiro fui para Yale Law School, na Faculdade de Direito da Universidade de Yale, quando eu ainda estava no doutorado na UFMG. Então, eu fui para fazer o doutorado sanduíche. Um ano depois, eu me inscrevi para fazer o mestrado na universidade. Felizmente, fui aceito em Harvard, que é o berço da teoria crítica racial. E, estando lá, eu pude fazer uma série de disciplinas relacionadas com raça e direito, raça e sexualidade, raça e política. Estar em Harvard foi ótimo, eu tinha um objetivo muito específico. Eu fui para lá em 2004, quando o debate sobre constitucionalidade de ações afirmativas começou a ser travado nos tribunais. Nossos tribunais não têm nenhum parâmetro, não tinham nenhum parâmetro para analisar as relações entre raça e direito, muito simplesmente continuavam a reproduzir diferentes elementos da tradicional narrativa cultural da democracia racial, enquanto os norte-americanos já haviam há 4 décadas antes criado perspectivas críticas, perspectivas específicas de interpretação das relações entre raça e direito. Então, estar em Harvard foi uma experiência fenomenal. Você pode estudar tudo o que você quiser, basicamente. E estar em um ambiente como esse teve um impacto significativo na minha formação intelectual, especialmente na minha criatividade intelectual. Porque quando eu estava na Faculdade de Direito no Brasil, o que eu ouvia? Mas por que você quer fazer uma iniciação científica sobre racismo?
há tantos problemas jurídicos que precisam ser resolvidos, por que você quer falar sobre racismo? Então, a minha experiência acadêmica no Brasil foi basicamente de imposição de conformidade intelectual. Nos Estados Unidos, foi o oposto. Então, foi de estímulo à criatividade intelectual. E é por isso que eu gosto tanto desse livro sobre hermenêutica negra, porque aquele livro sou eu, Adilson José Moreira, esse sujeito muito específico, com uma história de vida muito específica, da primeira à última página. Não é? O livro que eu escrevi para a coleção Feminismos Plurais também só pôde ser escrito em função da minha exposição às disciplinas sobre direito e literatura, direito e cinema, direito e psicologia. Então, quanto maior é a exposição das pessoas a referenciais teóricos, maior a criatividade. Uma das suas principais, se não a principal contribuição no debate público brasileiro e internacional, é exatamente o estudo da discriminação. Acho que a gente poderia ficar aqui dias, né, inclusive semestres inteiros, que a gente não esgotaria de forma alguma, a gente traria muitas perspectivas diferentes. Mas então, como a gente está num programa bem curto aqui, como é que você poderia introduzir a ideia à telespectadora de um direito antidiscriminatório? Como é que a gente introduz isso? Uhum. Veja, Breno, ao longo dos últimos 100 anos, nós observamos o que Norberto Bobbio chama de processo de categorização ou de diferenciação do direito. O constitucionalismo moderno nasce sob o signo da universalidade de direitos, nasce sob a ideia de que todos os indivíduos são sujeitos de direito, que eles têm direitos públicos, subjetivos, oponíveis ao Estado. Isso foi algo revolucionário, essa perspectiva contribuiu para a emancipação humana, mas nós não podemos deixar de ignorar o fato de que todas as sociedades humanas, inclusive sociedades liberais, são também atravessadas por hierarquias de poder. E essas hierarquias de poder estão pautadas em processos de diferenciação social, baseados na raça, no sexo, na classe, na sexualidade, na filiação, na origem, na religião. E, tendo em vista a presença desses sistemas de dominação social, que são, não é, algo contrário à lógica do regime democrático, tendo em vista também toda a movimentação política desses grupos de minorias raciais, sexuais, religiosas, sociais, para a promoção da efetivação da emancipação humana, nós observamos também o aparecimento de uma série de legislações específicas destinadas à proteção de grupos minoritários. Isso que nós chamamos de direito antidiscriminatório procura sistematizar todas essas normas, todas essas legislações que têm como objetivo diminuir as disparidades entre grupos sociais a partir da maior efetividade do sistema protetivo de direitos presente no nosso ordenamento jurídico. E o Brasil é uma das sociedades mais desiguais do planeta Terra. O Brasil, como todas as outras sociedades humanas, são atravessadas por disparidades sociais. O direito antidiscriminatório, portanto, é uma disciplina jurídica que tem como objetivo estabelecer parâmetros jurídicos, parâmetros políticos, parâmetros morais também, para a proteção efetiva de grupos minoritários. E, para que isso seja possível, nós precisamos desenvolver uma análise bastante profunda, sistemática, de teorias de igualdade,
de teorias de discriminação. Nós precisamos saber como mecanismos de exclusão social impedem a inclusão social, como mecanismos de exclusão social impedem a efetividade da igualdade. O direito antidiscriminatório, portanto, inclui estudos sobre o princípio da igualdade, sobre discriminação, sobre a psicologia social da discriminação, sobre os mecanismos sociais responsáveis pela estratificação, mas também inclui uma série de análises sobre ações institucionais, políticas públicas que podem ser e que devem ser utilizados para promover a inclusão de grupos tradicionalmente subalternizados. Bom, minhas amigas, meus amigos, o programa Carta Aberta, ele tem uma coisa muito especial, que são seus comentaristas. Você já viu isso na internet? Eu tenho certeza que não. A jovem mestranda pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e advogada trabalhista da Rede Lado, Bruna Marcondes. A academia detém há muito tempo, e nas sociedades modernas, o lugar do saber, daquele espaço que detém e que diz o saber. Há muito tempo também, essa mesma academia comete o epistemicídio. Epistemicídio é uma palavra que quer dizer, quase que exatamente, o genocídio do conhecimento. A morte daquilo que é produzido e que não está orientado ou não está dentro dos jogos de poder dessa academia. Esse mecanismo invisibiliza, exclui ou deslegitima produções não assimiladas pela cultura ocidental branca, normalmente produzido por pessoas negras, por autoria negra. Quando o professor Adilson Moreira traz a dificuldade com que tribunais, faculdades de direito, escolas do pensamento crítico, inclusive do direito, têm uma resistência à aplicação das suas teorias e da recepção das suas teorias, isso dialoga justamente com esse movimento que é muito anterior do epistemicídio. Essa invisibilização, não só de obras de autoria negra, mas, sobretudo, de obras que não estão combinadas ou não são facilmente assimiladas pelo conhecimento tradicional ou branco ocidental, ele provoca justamente esse afastamento, né? Muitas vezes, mais do que isso, uma deslegitimação. Essa dominação, ela usa de simbologias para justamente inferiorizar a produção desse conhecimento. Muitos autores passaram por isso e passam até hoje, né? Como é o caso de Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro. Muitas vezes violentamente criticado pela academia, usando inclusive termos bastante pejorativos sobre aquela produção. Antes do que fazer uma defesa indiscriminada a qualquer produção de autoria negra, é muito antes pensar como a academia se encastela nas suas próprias produções. E, inclusive, produzindo muitas vezes para si, né? Para o seu próprio deleite, né? Então, essa produção acadêmica encastelada e essa produção que, de certa forma, aliás, de todas as formas, causa o epistemicídio, ela também desarticula marcos de resistência. Aqui vale lembrar qual foi o efeito da coleção de feminismos plurais, não só para o mercado editorial, que inclusive à época apresentava queda, enquanto a coleção se colocava nos lugares dos itens mais vendidos do Brasil, mas também o que ela representou para o acesso das pessoas a conteúdos densos, como, por exemplo, filosofia, né? Eu tive o prazer de estar na URGS, num evento em que a Djamila estava participando, e causa bastante emoção você perceber que aquela produção de conhecimento vai muito mais além do que o circuito acadêmico, né? Eu confesso que até hoje eu nunca vi uma aula de filosofia ser frequentada assim por tantas pessoas, né? Essa força que a produção acadêmica negra, e mais do que isso, a produção que não está articulada nesses marcos hegemônicos da cultura branca, a força e a potência que ela tem, dialoga justamente com aquilo que o epistemicídio mata. Essa produção intelectual também ajuda, né, também
fomenta marcos de resistência. É isso que o professor Adilson Moreira faz dentro do direito, seja num viés mais material, que é discutindo e catalogando e pensando sobre formas de discriminação, formas de racismo, fazendo isso de uma forma bastante sofisticada, inclusive, seja pensando lentes do direito, né? A sofisticação do pensamento do professor Adilson na hermenêutica, na leitura do direito. Então, faz bastante sentido que a academia produza, evidentemente, as suas barreiras e as suas resistências, sobretudo os tribunais, nesse sentido. Nossa, eu fico pensando em várias perguntas a partir dessa explicação. Primeiro que, trazendo aqui a obra Hermenêutica, pensando como um negro, ensaios de uma hermenêutica jurídica que você trouxe. Bom, para quem não tem muita familiaridade com o termo, professor, corrija-me se eu estiver equivocado, hermenêutica é um estudo da interpretação das leis, dos princípios jurídicos, dos direitos, a forma como se interpreta. E eu acredito que o que você propõe de revolucionário é pensando como um negro, uma forma de olhar o mundo como uma pessoa negra. Das perguntas que me vêm à mente a obra Pensando como um Negro, ela pode ser utilizada, a pessoa branca pode partir de uma hermenêutica pensando como um negro? Uma pergunta retórica, mas eu acho que é importante a gente distinguir isso, porque o direito, ele é, na sua maioria, no Brasil, organizado no poder por pessoas brancas. E essa obra, Pensando como um Negro, visa exatamente como um vírus isso, entra para a gente olhar para o direito como um sistema de transformação. O senhor acha isso possível? Com toda certeza, meu querido. Veja só, nesta obra eu procuro identificar duas posições tradicionais no processo de interpretação da igualdade, principalmente quando o caso está relacionado com a utilização da raça como um critério de diferenciação entre indivíduos. Seja para finalidades positivas, seja para finalidades negativas. Uma dessas posições, que eu chamo a posição do jurista branco, articula a ideia do liberalismo, do individualismo, com o princípio, uma concepção formal de igualdade, uma concepção meramente procedimental da igualdade, e também a nossa tradicional narrativa da cordialidade social. Então, por exemplo, muitas vezes, quando eu escrevi esse livro, ao mesmo tempo que estava escrevendo a obra sobre racismo recreativo, nós estamos diante de um caso de racismo ou de injúria racial, e esse juiz analisa a situação e pensa, mas não há o elemento subjetivo do tipo penal, que é a intenção de ofender. A pessoa apenas fez uma brincadeira. E, além disso, essa pessoa trouxe testemunhas dizendo que elas têm amigos negros, que pessoas negras frequentam a casa delas, que elas frequentam a casa de pessoas negras. Então, como o racismo é apenas a discriminação direta, ele se manifesta apenas por meio da animosidade em relação a determinado grupo, então o crime de racismo e injúria racial não pode ser caracterizado. E essas pessoas ainda afirmam que essa é a melhor forma de interpretar esses casos, porque o direito sempre precisa ser analisado a partir de uma perspectiva neutra e objetiva. Bem, do outro lado, há uma outra perspectiva, que é a que eu chamo de pensar como um negro. E o que significa isso? Pensar como um negro significa interpretar o princípio da igualdade como um preceito que tem um propósito. E esse propósito é a emancipação social. Esse propósito é a igualdade de status entre pessoas brancas e pessoas negras, ou seja, entre todos os grupos raciais. Então, eu parto do pressuposto, de que
o processo hermenêutico não é neutro. Ele não deve ser neutro. O processo hermenêutico precisa ser politicamente engajado. Então, não é uma perspectiva subjetivista, não. É a perspectiva emancipatória que caracteriza a nossa Constituição. Então, na verdade, todas as pessoas podem pensar como negro. Olha, o título é um convite para que as pessoas interpretem a Constituição, especificamente o princípio da igualdade, dessa maneira. Como é que você está percebendo a recepção do Brasil ao seu pensamento? Se alguém me dissesse, há 8 anos atrás, que eu estaria hoje dando palestras para tribunais regionais federais, para tribunais regionais do trabalho, para associações nacionais de juízes, sobre a minha teoria da hermenêutica negra, sobre racismo recreativo e agora também sobre direito antidiscriminatório, eu respiraria fundo e pensaria: como eu acalento este sonho? Então, eu estou hoje muito, muito feliz de poder estar fazendo isso. E a abertura à minha obra, às minhas obras, ao meu pensamento, as teorias que eu tenho elaborado do racismo recreativo e também a minha teoria da hermenêutica negra, encontra espaço em função de um trabalho político e intelectual que já tem sido feito por intelectuais e intelectuais negras nas últimas décadas e principalmente nos últimos anos por feministas negras sobre diversas questões, especialmente em relação a essa convergência entre racismo e sexismo, a importância de nós entendermos a complexidade dos mecanismos de discriminação. Eu penso que o fato de você ter se cercado dessas pessoas, desses grupos sociais vulnerabilizados, são grupos sociais que são discriminados não apenas em sua existência, mas também em seu pensamento, né? Então, o pensamento que esses grupos produzem sofrem todo tipo de deslegitimação, de ataque, de uma linha de tweet jogando tudo fora, uma coisa assim que aos nossos olhos, que me parece mobilizada pelo sistema racista para que assim aconteça. Então, para uma pessoa que estudou muito e reconhece essa trajetória do grupo social de onde você partiu, desde dos primeiros, dos desbravadores aos seus contemporâneos, e a moçada que está vindo aí na produção de epistemologias negras, de epistemologias feministas negras, de epistemologias indígenas, LGBT, entre outras, que são satirizadas pelo sistema racista. Como que você vê isso? Como que você vê esse sistema colonial de ataque, de deboche a esses saberes? Breno, veja só, intelectuais sempre cumpriram um papel importante nos diversos mecanismos de reprodução da discriminação, da estratificação, da exclusão social. Como tem sido dito por aí, todos os sistemas de dominação social contam com o apoio, com a legitimação de certos aparelhos ideológicos do Estado, não é? E a academia é um deles. A academia, não é? Ela existe exatamente, em grande parte, para legitimar projetos de dominação. E a academia brasileira tem sido historicamente dominada por membros de um único grupo: homens brancos heterossexuais de classe média alta e de classe alta. Bem, o que ocorre a partir de 2000? Ações afirmativas são implementadas, pessoas negras, pessoas indígenas e pessoas brancas periféricas, não é? As pessoas brancas periféricas devem
muitíssimo a mobilização política do movimento negro, não é? Porque foram eles que garantiram a entrada deles nas universidades, mas, enfim, esses grupos entram nas faculdades, começam a produzir conhecimento, começam a fazer projetos de pesquisa, não é? Entram no mestrado, entram no doutorado, e muitos deles começam a produzir perspectivas críticas em relação ao saber estabelecido. Então, veja, quando um professor branco que construiu, um professor ou uma professora branca que construiu toda a carreira acadêmica, todo o prestígio, por exemplo, baseado na reprodução de teorias sobre raciais no Brasil, e um aluno negro, um aluno gay, um aluno branco periférico levanta a mão e diz: professor, o senhor não está no seu lugar de fala. Essas teses que o senhor está reproduzindo, ou que a senhora está reproduzindo, não tem correspondência restrita ou não tem correspondência alguma com a realidade. Não é? Nós precisamos, portanto, incluir no programa da sua disciplina esse, aquele e aquela, não é? Autores e autoras que são negros, que realmente utilizam outras formas de perspectivas, que conversam com pessoas negras, não é? Bom, isso desestabiliza toda a lógica do funcionamento desse sistema de poder. Isso mobiliza essas pessoas e elas se sentem, não é? Ameaçadas, porque elas construíram toda a carreira delas baseadas nisso. Então, não é? E isso provoca uma reação, e uma reação também de deslocamento. E essa reação de deslocamento não ocorre apenas no meio acadêmico. Ela também ocorre dentro dos movimentos sociais. Ela também ocorre dentro dos partidos políticos, inclusive dentro dos partidos de esquerda, e também dentro do próprio movimento. Porque quando se fala dentro do movimento negro, nós estamos falando de homens negros. Quando se fala no movimento LGBT, nós estamos falando de pessoas brancas. Quando nós estamos falando do movimento feminista, nós também estamos falando de pessoas brancas. Então, essa reação, né, essas novas epistemologias críticas produzem todo tipo de deslocamento nas lideranças desses vários grupos, e daí tem esse problema, essa tentativa de deslegitimação. A mais recente entrevista, pelo menos que a gente fez junto, por escrito, eu tenho certeza que são os melhores momentos da sua vida, não é mesmo? Com toda certeza, meu querido. Foi sobre a ação que você está movendo, falando desse deboche, nesses ataques orquestrados, coordenados, em razão da reação às epistemologias levantadas por grupos políticos na base da sociedade, e aí não tem como a gente, a partir da interseccionalidade, não levantar a identidade política das mulheres negras do sul do mundo. Então, a partir de tudo isso, você é o autor de uma representação no Ministério Público Federal que vai discutir mais ou menos o que eu estou dizendo aqui, mas acredito que você tenha um objetivo, os fundamentos muito mais aprimorados. Poderia falar para a gente do que se trata essa ação? Uma das coisas que eu afirmo repetidamente no meu Tratado de Direito Antidiscriminatório é o caráter dinâmico dos sistemas de opressão. Então, eu começo o tratado falando sobre a discriminação direta, que foi a primeira teoria que surgiu. E, no final dessa parte sobre teorias de discriminação, eu falo sobre discriminação e tecnologia, porque esses mesmos processos de exclusão e de marginalização estão sendo reproduzidos pelo avanço cada vez maior da cultura digital, dos meios digitais na vida das pessoas. Não é? As nossas vidas agora ocorrem em grande parte dentro do espaço virtual. E esses processos discriminatórios, especialmente todos esses mecanismos de construção do outro como um diferente inferior, também ocorrem dentro do espaço virtual. Então, não é?
a inteligência artificial, ela supostamente opera de maneira neutra, mas inteligência artificial é articulada por algoritmos. Algoritmos são criados por pessoas, e essas pessoas que criam algoritmos são, na maioria, membros de um determinado grupo. São homens brancos heterossexuais de classe média alta. Então, eles acabam reproduzindo isso. E o espaço virtual, que de início foi percebido como uma possibilidade de expansão do debate democrático, etc., ele acaba reproduzindo todos os preconceitos, estereótipos, ou seja, todos os mecanismos que têm sido historicamente utilizados para deslegitimar grupos que se insurgem contra a discriminação. Nós estamos articulando com o Ministério Público para entendermos efetivamente como esses processos de inteligência artificial operam, qual é a lógica desses algoritmos e o que essas empresas podem fazer para diminuir esses problemas. Esse é um objetivo difícil, porque esses algoritmos e a forma como eles operam são segredos industriais, nós também não sabemos, e, de certa forma, tendo em vista a lógica da inteligência artificial, nem mesmo essas empresas podem prever, não é, o impacto da operação, os impactos negativos da operação desses algoritmos. Bom, pessoal, é isso então. Vocês tiveram a palhinha com esse gigante do conhecimento brasileiro e internacional, o professor Adilson José Moreira. Foi uma grande alegria e foi uma honra ter você no programa de estreia aqui do Carta Aberta. Entre todas as pessoas que nós temos contatado para comparecer aqui, eu acredito que foi perfeito você ter sido a primeira, porque você é a tradução do que a gente quer nesse programa, trazer a história, o conhecimento, e também você é um querido amigo, então isso tornou ainda mais florido tudo, né? Eu me sinto muito tranquilo com você e aprendo muito. Muito obrigado. Foi um prazer, meu querido, como sempre. Eu quero agradecer também aqui a todas as pessoas que chegaram até o fim dessa entrevista, aproveitando então para reforçar o nosso comunicado para seguir a página, se inscrever, receber notificações. Deixo meu agradecimento ao nosso querido Kaká, que não é um jogador top model que fez carreira no time de Milão e no Orlando City, no São Paulo, mas sim que é o operador aqui de tudo, grande produtor nosso que fez aí tudo acontecer de forma mais tranquila. Agradeço a todos os meus colegas da Carta Capital, agradeço também aos patrocinadores, em especial a Feminismos Plurais, por ter proporcionado esse encontro e também por ser uma plataforma antirracista aí que tem dado o que falar, tá bom? Também se inscrevam lá, busquem saber mais. Agradecer então, é isso, um abraço a todo mundo. Adilson, um beijo enorme. Abraço, querido. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até uma próxima.